Hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Um dia importante, né, que marca aí, várias conquistas das mulheres no mundo inteiro, né, e que não deveria ser apenas lembrado, né, as mulheres não deveriam ser lembradas apenas em um único dia, né, já que a importância delas em vários segmentos, em vários setores, ela é notória, né? A gente tem vários casos de mulheres que dominaram seus setores, dominaram seus segmentos de mercado, fizeram história no mundo inteiro. Vamos falar um pouco sobre isso? Fala pessoal, beleza? Lugar de mulher é onde ela quiser, especialmente na área de tecnologia, né? Dia 8 de março, o canal ele não podia deixar de mostrar aqui algumas dessas mulheres excepcionais, né, que fizeram histórias ao longo dos anos, né, e que trouxeram várias inovações, várias pesquisas que muitas empresas, né, ou usufruíram dela ou ainda usufruem, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e mostrando alguns casos. A primeira das celebridades é Ada Lovelace, né? A única filha de Lord Byron, né? Um poeta famoso, e é considerada a primeira programadora da história. Então, ela era apaixonada por matemática, tinha desenvolvido um trabalho, uma relação de trabalho e amizade também com Charles Babbage, né, que foi o criador da máquina analítica, né? E após fazer esse estudo, né, uma tradução aí do trabalho, né, sobre a máquina analítica, a Ada ela adicionou, né, algumas anotações próprias, né, e as notas que foram classificadas na época, né, elas continham, né, um algoritmo para a máquina analítica computar a sequência de Bernoulli. Né. Esse algoritmo ele é considerado o primeiro a ser implementado por um computador, sendo esse o motivo da Ada ser considerada a primeira pessoa a programar em toda a história. Isso aí nos idos aí de 1843. A segunda celebridade será um grupo de mulheres, né, que eu listei aqui, que é as garotas do ENIAC, né, conhecido como as garotas do ENIAC. Né? Elas, antes de linguagem de programação e sistemas computadorizados para cálculos, né, matemáticos, como os que a gente já conhece, né, os primeiros computadores eles dependiam da influência humana, né, e de aparatos mecânicos para funcionarem, e aí dependiam bastante do nosso cérebro, né? E aí a gente vai ver também essa relação, né, que alguns chamavam de computadores humanos. E aí quando se falava em trajetórias de mísseis e bombas, então a coisa se tornava ainda mais complicada. E aí foi que entraram as garotas do ENIAC, né, que é um grupo de 6 mulheres que foram as primeiras mulheres da computação, né, da história da informática. Então elas trabalhando em um dos primeiros supercomputadores, né, criados aí na Escola de Engenharia Moore, no estado americano de Pensilvânia. Esse grupo de mulheres aí formado pela Beth Snyder, Mary Wiskoff, Fran Bilas, Kay McNutt, Ruth Lichtman e Adele Goldstein. Eram responsáveis aí pela configuração do ENIAC, dando a ele as instruções para realizar os cálculos necessários. E isso significava que elas davam diariamente, né, aí com mais de 3.000 interruptores, porque o ENIAC ele era formado disso, né, como a gente pode estar observando nas fotos, né, que ligavam um hardware de 80 toneladas, isso tudo manualmente. A nossa terceira celebridade nesse campo todo é a Grace Hopper. Ela é conhecida como a rainha da computação, a rainha da codificação, e Almirante Grace, e também a vovó COBOL. Né? Para quem conhece COBOL, ele foi um sistema
muito utilizado no mundo inteiro e ainda é utilizado, né, por algumas instituições, né, devido à sua estabilidade, seu sistema, né. E aí é um exagero, né, a gente dar todos esses títulos para Grace Hopper, né, mas para a mulher que programou o primeiro computador digital de larga escala e criou o primeiro compilador, os títulos são bem apropriados, né? A Hopper foi analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos entre as décadas de 40 e 50, e aí durante esse período ela criou a linguagem de programação Flowmatic, que foi a primeira, né, que é adaptada para um idioma humano. E aí anos mais tarde ela serviu como base para a criação do COBOL em 1959. Além disso, a Hopper ela foi designada também para a equipe de serviço de computação naval em Harvard, né? Então é uma história bem interessante, a da nossa Grace Hopper. A irmã Mary Kenneth Keller, ela também foi uma dessas personalidades, né, que criou aí uma linguagem de computador, né? Ela foi uma freira nos Estados Unidos, né, importante aí no campo da educação e pioneira na computação. Ela se tornou a primeira mulher a ter um doutorado em computação nos Estados Unidos nos anos de 1965. E o título, né, da sua tese era Inferência Indutiva dos Modelos Gerados pelo Computador. E além da importante conquista, né, simbólica aí para a luta das mulheres, a irmã Mary Kenneth Keller, ela também possui uma visão que hoje é aceita como a unanimidade na área de tecnologia, né, que é a inclusão social através da tecnologia. Então ela, envolvida aí com a educação, com didática, com ensino, né, ela enxergava esse potencial, né, dos computadores aí como uma ferramenta de educação e desenvolvimento humano. A nossa próxima aí é a Carrie Spark Jones. A Carrie Spark Jones, ela foi uma das mulheres que provavelmente ninguém conhece ela, né? Ninguém a conhecia, mas a influência dela, ela está ainda entremeada, né, na nossa sociedade. E essa daqui é a figura mais atualíssima do mundo, né? Jones, ela realizou um trabalho focado em processamento de linguagem e ela foi uma das criadoras, né, do conceito de inverso da frequência em documentos, a base do que hoje são os sistemas de busca e localização de conteúdo e a pedra fundamental, né, de companhias como a Google, por exemplo. Por isso que eu falei que as mulheres ainda estão dominando o nosso mundo com suas criações, né? Então a Carrie Spark Jones, ela é uma dessas influenciadoras muito forte nos nossos dias. E a nossa última celebridade aqui que eu quero comentar é sobre a Katherine Johnson, né? Ela não é a última, existem muitas outras. Foi representada, né? Ela foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo, né? E ela tem uma história muito bonita, né? Porque ela aos 14 anos de idade, né, ela se formou em matemática e língua francesa aos 18. E aí, como se, né, se não bastasse, um ano após foi concluir a sua graduação. Ela foi a primeira mulher negra a entrar para um curso de pós-graduação na West Virginia State University. Então, essa é uma história muito bacana, né? E a Katherine, ela trabalhou na NACA, que foi um órgão, né, que precedeu a NASA, né, realizando aí os cálculos necessários para a exploração espacial. E aí no filme, né, Estrelas Além do Tempo, a Johnson é a responsável pelos cálculos para que o astronauta John Glenn fosse colocado em órbita em 1962. Quem não conhece o filme, dá uma zapeada, tenta procurar o filme, porque é muito legal e vale a pena conhecer a fundo a história da Katherine e das outras mulheres que também fizeram parte, como a Dorothy Vaughan, por exemplo. É só uma lista, né, mas uma relação de mulheres, né, o que elas representam. Então a gente percebe que elas foram importantes no tempo dela, tiveram histórias, elas
foram pioneiras, né? Ainda hoje estão entremeadas aí na nossa sociedade, no nosso consumo com os celulares, com os computadores, né? Criaram, mesmo com tanta pressão, né? Com tanto bloqueio, com tanta dificuldade, elas ainda foram lá e conseguiram, né? Mas é interessante, a gente nota, e aí nesse gráfico, por exemplo, né, que as mulheres, né, no campo de ciências da computação, até 1980 havia um crescimento muito grande, né, se aproximando mesmo de direito, da medicina, né, como a gente pode ver aí. Foi após 1980, né, que houve um decréscimo, né, houve uma queda no número de mulheres interessadas nesse campo, no campo da computação, né, e a gente percebe isso também, que no mercado, né, se você for observar dentro de um escritório na área de tecnologia, existe uma quantidade muito maior de homens, né, do que de mulheres, né? A gente quer que esses números sejam diferentes, né? A gente quer que as mulheres participem ainda mais, né? Que tenham mais espaço para poder crescer profissionalmente dentro da área. E aí tem alguns grupos de mulheres que vêm ajudando, né, nesse crescimento, ajudando as mulheres a encontrar o seu espaço. E por último, eu quero falar que para as mulheres que elas aproveitem o dia de hoje, né, e aproveitem todos os outros dias, né, que elas possam contribuir ainda mais com a sociedade, com a sua mente criativa, né, e que possa estar trazendo inovações, né, para a nossa sociedade. E elas cresçam ainda mais dentro do nosso mercado de tecnologia, que venham mais mulheres, porque o espaço é delas, elas precisam disso, né? Elas precisam ter isso de volta e elas têm que retomar esse poder novamente. Então, para as mulheres, um feliz dia 8 de março, né? E um forte abraço. Fique com Deus, um abraço, até mais.